Hoje o Vasco enfrenta o Independiente del Valle em Quito, jogo de ida do mata-mata que vale vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. A volta do Brasileirão não foi do jeito que o torcedor do Vasco queria. Termina a partida em Brasília. 0 Vasco, 2 Botafogo. Com a parada, a gente achou que ia dar uma melhorada, mas não veio legal contra o Botafogo. O time do Vasco, hoje, o que falta é confiança. Desde domingo, a equipe está em Quito, trabalhando para deixar para trás os erros da derrota de sábado para o Botafogo. Seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Isso a gente não podia ter errado e são correções fáceis de serem feitas. Hoje o time tem pela frente o Independiente del Valle, primeiro jogo do mata-mata que vale vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Garrel, Alex Teixeira. Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Felipe Coutinho, que foi substituído no jogo contra o Botafogo, não viajou para o Equador, porque está com dores na panturrilha esquerda. O volante Thiago Mendes, recém-contratado, ainda não estará à disposição. O treinador já sinalizou que o elenco precisa de mais reforços. A prioridade do Vasco é contratar um atacante nesta janela de transferências. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, já montou uma lista de jogadores da posição e enviou para o técnico Fernando Diniz. A gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só por contratar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. A gente está aqui no palco da partida, né? 2 horas de fuso horário, a diferença é bom dia ainda aqui, 11 e pouca da manhã. Esse é o Estádio Olímpico Atahualpa, onde o Vasco vai encarar o Independiente del Valle. Começa hoje a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco aqui desde domingo veio direto de Brasília depois do clássico para a capital do Equador, está aqui em Quito, já treinando e se adaptando aos efeitos da altitude. Treinou aqui domingo, treinou aqui ontem, hoje vai para o jogo. São mais de 2.800 metros de altitude, Fernanda. Não é frescura, não é história, não é conversa, não. Eu estou sentindo aqui os efeitos da altitude. Começa a falar muito rápido, já fica ofegante, já falta um pouco ar. Quando a gente vem trazendo os equipamentos, né, subindo escada, já tem que dar aquela paradinha, dar uma respirada, porque o ar vai embora. E olha que eu não sou atleta profissional, mas sou um esportista, eu jogo meu futebolzinho, nunca tive problema de falta de fôlego e aqui, só para caminhar e andar, a gente já sente, para passar uma ideia da dificuldade da partida de hoje, mais esse obstáculo, né? São vários obstáculos que o Vasco tem que superar, um deles é a altitude. O outro, o pessoal já sabe, o desfalque do Felipe Coutinho, sentiu um problema na panturrilha, não está aqui em Quito. 2 jogadores cotados, né, para substituí-lo, o argentino Garré e o Alex Teixeira. A gente imagina que o Fernando Diniz vai mandar a campo a mesma base do time titular que vinha jogando, que encarou o Botafogo na derrota em Brasília. Apenas essa mudança, sai o Coutinho, entrada do Alex Teixeira ou do Garré. Vamos dar aquele passeio pelo estádio? Vamos mostrar que a gente sempre gosta de falar do estádio, da história e mostrar onde os times brasileiros jogam, né? Aparentemente o campo em boas condições, tá? A gente só vai ter aquela ideia exata quando a bola rola, mas eu não estou vendo buracos, eu não estou vendo aquela areinha verde para disfarçar, tampar buraco, não estou vendo nada disso não. Aparentemente parece que o campo está legal. Esse aqui, o Estádio Olímpico Atahualpa, não é o estádio onde o Del Valle costuma jogar. Eles jogam sempre no estádio Banco de Guayaquil. Apesar do nome, é aqui em Quito também, né? Esse estádio está reservado para a Copa América Feminina. Está rolando aqui no Equador a Copa América Feminina. Inclusive o Vasco está no mesmo hotel hospedado que a seleção brasileira. Teve até um encontro bacana da Marta, da Angelina com o pessoal do Vasco, entrega de camisas, a Marta gritando casaca. Tem esse registro legal lá no hotel aqui em Quito. Então o estádio Atahualpa, que não é onde geralmente joga o Del Valle, foi até um fato lamentado pelo técnico do time equatoriano, porque eles estão habituados com o campo, tem todo, né, um costume de jogar no seu estádio, e aqui vai ter uma certa diferença. Bom para o Vasco, que é a nossa torcida, claro, para o futebol brasileiro, futebol carioca.
A capacidade do estádio, a gente está vendo, o André está mostrando aí os torcedores do Del Valle já colocando ali as faixas para o jogo, já preparando o estádio para empurrar o time. Esse estádio tem capacidade para 35.500 pessoas. Estádio inaugurado em 1951. Estádio antigo que a seleção do Equador disputa jogos aqui das eliminatórias, já tivemos jogos aqui de Copa América também. Então, é um estádio tradicional aqui de Quito. A expectativa é de um público hoje em torno de 8 a 10 mil pessoas. E existe também uma previsão, uma estimativa de que cerca de 200 vascaínos estarão aqui também para dar essa força para o Vasco hoje. Eu confesso que andando aqui por Quito, passando para cá e para lá, não encontrei nenhum vascaíno. É difícil também, a gente está muito distante do Brasil, mas existe essa previsão de 200 vascaínos hoje aqui no estádio, né? O técnico do Deportivo Independente Del Valle tem um otimismo em relação aos brasileiros por causa do histórico do Del Valle contra os times brazucas. É impressionante, eu fui dar essa pesquisada, Fernanda e amigos, o Del Valle leva vantagem nos confrontos contra os brasileiros em 27 jogos, são 13 vitórias, 10 derrotas, 13-10 para os equatorianos. E algumas vitórias marcantes, algumas conquistas marcantes do Del Valle sobre brasileiros. O torcedor do Flamengo deve lembrar que na final da Recopa, né, do ano passado, ano retrasado, final da Recopa de 2023, o Del Valle foi campeão em pleno Maracanã. No ano anterior, em 2022, o Del Valle foi o campeão da Copa Sul-Americana batendo São Paulo. Então são resultados, são retrospectos que deixam os torcedores do Del Valle, os equatorianos, mais confiantes contra os brasileiros. É bom a gente lembrar também que o Del Valle é bicampeão da Copa Sul-Americana. Nenhum brasileiro é bicampeão da Sul-Americana e o Del Valle ostenta esse título, está em busca então do tricampeonato. Eu falei que o estádio não é exatamente o que o Del Valle joga, a expectativa de 8 a 10 mil torcedores. O Del Valle não é um clube muito popular aqui no Equador. É considerada a 7ª torcida. A torcida mais popular aqui do Equador é o Barcelona de Guayaquil. Apesar de ser de Guayaquil, tem muitos torcedores aqui em Quito também. Depois vem a LDU, tem o Emelec e é considerado então só a 7ª maior torcida do Del Valle. Isso porque desde a fundação do Del Valle, nos anos 50, um clube antigo, mas não frequentava a primeira divisão. A virada de chave do Del Valle aconteceu ali já na década de 2010, quando o time voltou para a Série A e se manteve na elite do futebol equatoriano. E aí em 2016 veio o vice-campeonato da Libertadores, em 2019 título da Sul-Americana. E depois conquistou o campeonato equatoriano, como eu disse, 2 vezes a Copa Sul-Americana, se tornou uma potência no país, mas não tem aquela tradição. Futuramente, de repente daqui a 20, 30 anos, essa torcida vai estar maior e vai se colocar melhor entre as torcidas equatorianas, mas no momento é só o 7º, mas um motivo bom para o torcedor vascaíno ficar confiante. O difícil aqui é realmente a altitude, porque não tem aquela pressão de torcida, de massa, o estádio próximo da torcida, da arquibancada. A gente vê, né, o estádio olímpico, como a gente chama, tem essa pista de atletismo, tem essa distância então para a arquibancada. É aqui que o Vasco vai encarar o bom time do Del Valle. Não perde desde a eliminação na Libertadores há 2 meses, é o líder do campeonato equatoriano. De lá para cá, 9 jogos, não perdeu nenhum dentro do campeonato equatoriano, 5 vitórias e 4 empates. É isso. Vasco já está aqui, ambientado, teve 2 dias para treinamento, sentiu os efeitos da altitude, não tem o Coutinho, mas a base está praticamente mantida. E o Independente Del Valle está com a força máxima. É jogão, transmissão ao vivo do SBT, narração do Thiago Leifert, e eu vou estar aqui no campo passando as informações, participando dessa transmissão tão bacana no SBT Jogo ao Vivo. É o Vascão representando o futebol brasileiro aqui em Quito, Fernanda. Estou aqui à disposição, Fernanda. Fica aí, Flavinho. Pelo visto aí, eu vi que tá um dia lindo, né? Um sol bem bonito por aí. Tem um solzinho entrando aí no seu rosto. Não vai embora não, fica aí que eu ainda vou te chamar mais vezes. E o Flávio traz um ponto interessante do treinador Javier Rabanal, que é o treinador do Independente Del Valle, nesse ponto de esse retrospecto, né, com o Independente Del Valle e os times brasileiros. Eu acho que por ter o nome de um suco muito famoso aqui no Brasil, sim, a gente acaba não esquecendo. Eu, enquanto trabalhando nesse programa aqui, que vamos aí de 13 anos de TV aberta, quantas vezes que não fiz brincadeira, traz o suco, não sei o quê. A gente tem um retrospecto realmente com o Independente Del Valle que não é tão bom assim. Ou então a gente só guarda a hora que a gente brinca com suco, Venê. Mas o que a gente sabe é que
Se a gente for pensar os times do Equador, ele é a 7ª força, mas Emelec ok, LDU, Barcelona de Guayaquil, mas pra gente aqui pro Brasil, o Independente Del Valle é o que a gente também conhece bastante, não é? Ou não? Nos últimos anos, principalmente pelos confrontos com o Flamengo. O Flamengo já perdeu de goleada pro Independente Del Valle com o Domenech de 5-1. Na e, Libertadores. Assim, foi uma goleada extremamente injusta na ocasião. Foi um dos piores jogos do Flamengo na era Domenech. Mas a gente está falando de uma equipe que vem crescendo bastante no cenário sul-americano, né? Embora não seja uma das principais forças no futebol equatoriano, mas é sempre uma equipe que dá muito trabalho. Além de ser muito bem treinada pelos seus respectivos treinadores, o Del Valle também conta com a ajuda da altitude, eventualmente, o que acaba facilitando a vida deles e dificultando bastante a vida, sobretudo dos brasileiros, que não estão muito acostumados a jogar nesse tipo de cenário. Mas tem que respeitar, o Del Valle sabe jogar esse tipo de competição, que o Vasco da Gama vai encarar essa equipe logo mais. É bem campeão que o Flavinho falou, né? Sim. Eles têm 2. Tem 2 títulos da Sul-Americana. Da Sul-Americana, exatamente. E é um time também que se notabilizou nos últimos anos por revelar jogadores. O Caicedo do Chelsea, que foi campeão mundial agora, ele sai do Independente Del Valle. O Kendry Paz, que foi pro Chelsea também agora, não jogou ainda, mas é no mesmo esquema que o Estevão, precisou fazer a maior idade para poder ir para lá, também jogava aí. Ainda bem que ele não vai jogar contra o Vasco, porque ele é um fenômeno, um dos maiores talentos aí do futebol sul-americano. É uma equipe chata, cara. É uma equipe chata. Eu vou te ser sincero com você, Fernanda. Eu não tô nem um pouco otimista. Vini, não vamos deixar Eu não tô nem um pouco otimista. Não, vai... Ô, Pedrosa. Assim, a questão... Levanta essa cabeça pra coroa não cair. Eu entendo o que o Pedrosa tá querendo dizer. O quê? É porque eu acho que, caso o Vasco saia de campo derrotado, assim, não é nenhuma surpresa. Porque as pessoas que não acompanham muito futebol sul-americano podem imaginar, mas... É o Independente Del Valle, assim, não tem muita força no cenário sul-americano, mas hoje é uma equipe extremamente bem montada, uma equipe rápida, difícil de você jogar contra. E o Vasco, a gente sabe, após a parada da Copa do Mundo, não fez um bom jogo diante do Botafogo. Então fica aquela dúvida, será que vai conseguir evoluir em tão poucos dias assim? Ainda mais sem o Coutinho, seu principal jogador do meio de campo. Eu entendo o que o Pedrosa está querendo dizer, mas, Pedrosa, tem um lado bom, sabe o que é? Mata-mata é diferente. É diferente, de repente os jogadores entram de uma forma diferente. A gente sabe que mata-mata, esse tipo de competição, os jogadores entram mais ligados, a concentração maior. Eu me apegaria a isso em relação ao Vasco da Gama, mas eu considero, tô com o Pedrosa, o Del Valle favorito para esse duelo. Mas sobre as baixas do Vasco, na verdade uma, né? É isso aí, família vascaína. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Vasco fazendo uma partida hoje 100% comprometida com a vitória. Essa que é a verdade. Não vou aqui confirmar que o Vasco vai vencer do Independente Del Valle, né, lá na altitude. Sabemos que é um jogo dificílimo, mas o Vasco sim pode fazer um jogo espetacular e voltar para o Brasil com um resultado positivo. É um jogo de mata-mata, então tudo pode acontecer. Sabemos que a equipe do Independente Del Valle é uma equipe muito qualificada, mas eu estou confiante, né, no time do Vasco. Vamos torcer para que os jogadores estejam 100% ligados e que consiga anular as principais notícias da equipe, né, equatoriana. Então, assim, eu estou muito confiante. Sabemos que jogar em altitude com esse elenco do Vasco é algo muito difícil, mas eu estou confiante. Vamos torcer para que o Vasco... Temos que acreditar. Essa que é a verdade. Eu quero saber o placar de todos vocês. Para mim, o empate, assim, é uma goleada. É espetacular voltar para o Brasil com um resultado positivo. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Falando agora sobre o Mercadão da Bola, saiu uma informação, né, dizendo que o Vasco teria interesse na contratação do meia paraguaio Matias Vilassantes, a pedido do técnico Fernando Diniz. É um jogador assim que enche os olhos do Fernando Diniz. É um atleta que pode fazer diversas funções ali no setor do meio de campo. Tem uma qualidade de passe absurda. É um cara muito técnico e, assim, no meu ponto de vista, é um jogador que pode chegar no Vasco da Gama e ajudar muito, né, durante a temporada. Pode jogar ainda na função do Felipe Coutinho, que não estará hoje em campo. Então, assim, para mim, é um atleta que eu aprovo e aprovo muito, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!